Pessoal, vamos lá. Então, entre o futebol, vamos destacar entre fatos eminentes, importantes, entre a própria concepção que relaciona o futebol e as manifestações culturais. As manifestações culturais, é lógico, vai vir o que? Virtudes, inspirações que vão aspirar a algo importante. Aspirar, expirar, são vários fatores ligados à própria conexão entre a cultura. Então, é mais importante dizermos sobre a importância do futebol e outras modalidades, traz vários panoramas importantes, ou seja, o nosso tempo e o futebol, o nosso tempo. Qual é o nosso tempo hoje? Qual o tipo de tempo? Tempo comprado, tempo construído, tempo categórico, tempo aleatório, ou seja, tempo imaginário, ou seja, o lazer que associa ao tempo, um ser tempo ligado ao futebol, entre as comandas que relacionam ao esporte e o campo popular e o populismo, nos meios literários que você vai vendo, vai viajando. Tempo atrás, agora eu até comprei um médio muito bom, que eu falei que ia falar com os senhores, senhoras, caros colegas, caros amigos, ligado à vertigem, a palavra vertigem. Às vezes, quando a pessoa tem uma vertigem, ela tem uma dificuldade, e a vertigem é ligada ao quê? À visão e à audição, ok? Então, as questões que você compra algum remédio ligado ao campo vestibular e o labirinto, aqui na audição, vai refletir no equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, como é que você vai jogar um futebol ou qualquer prática esportiva? O equilíbrio é a gravidade esquelética sustentável, somente na articulação do joelho, na articulação da cintura pélvica, do quadril, da coluna, ou seja, a escápula e várias articulações que são associadas ao próprio corpo. Então, nesse foco importante, quando falamos sobre o Brasil, se identificamos muito sobre o futebol. O Brasil, o país do futebol, o Brasil com uma identidade cultural, o Brasil com uma paixão nacional, o Brasil com um corpo brasileiro. Mas o corpo brasileiro, ou seja, corpo e mente, que às vezes fica na mente só fixado, mas não guarda no coração um meio de memória engrandecida entre fatos importantes que aconteceram nos dicionários históricos, relacionados a 1850, a 1900, ou seja, a Copa do Mundo e todas as Copas que o Brasil participou. Lembra que eu citei o autor Rodrigues, que ele fala sobre o que? Ele coloca um almanaque de vários países que relacionam o mundo todo, que muitas vezes a pessoa, no seu conhecer, no seu reconhecer, no conviver, conhece só alguns que são de pontas, assim, que são de times que ficam na mídia, na comunicação, ou seja, que vai ter ibope, mas tem vários times que não conseguem passar em algumas classificações. Embora em cada recapítulo que nós olhamos e conhecemos as origens do futebol no Brasil, o futebol é uma cultura popular brasileira, o gingado, a expressão corporal, a linguagem, o sujeito, a fala, a linguagem, ou seja, chapeuzinho, dá um chapeuzinho agora, um drible, ou seja, são vários fatores, ok? Que nós podemos aprender nessa importância e construção e reconstrução cultural brasileira. Entre os objetivos, quando jogamos bola é um esporte, jogar é um esporte, o jogo associa o próprio esporte. O que é jogo? O jogo vai ser algo que vai ser aplicável, ou seja, tem aquela revista Placar, colocar a palavra aplacar. Aplacar já demonstra o quê? É algo que vai haver serenidade, tranquilidade. Muitas vezes, quando nós jogamos futebol, ou seja, pelo placar que acontece, a calma, mesmo que nós podemos até perder, mas há um relaxamento nessa diversão. Estava até falando por pouco tempo sobre futebol e arte, e mostrei alguns livros aí. Então, no Brasil, jogamos bola,
é algo que nos coloca princípios de regras, embora o próprio jogador pode colocar regras também que possa adaptar também, ou seja, para haver o quê? Uma tática. Eu sempre digo que o próprio jogo que é construído por própria criança, ou jovem, campos de atividades lúdicas ou brincadeiras, coloca meios incidentais à tática. A tática, não vou falar o greco, o greco, né? O universo, como é que é? Iniciação esportiva universal, mas são fatores importantes. Quando eu estou construindo um jogo com 3 ou 4 pessoas, aí está vendo uma tática. E quando eu estou brincando, estou aperfeiçoando uma técnica, depois, propriamente dito, que o próprio jogo é sério, como diz o próprio Nsinga, por isso que fica essa confusão, o que é jogo, o que é esporte. Tubino sendo um expert nessas pesquisas ligadas ao gênero também, os fundamentos técnicos, fica algo mais técnico, mais humanizado, e essa complexidade que ocorre que tem a própria cultura e o futebol e o esporte, ou seja, como o futebol William C. Morgan, o voleibol 1892, depois primeiramente era o basquetebol, depois criou 1895, ou seja, o voleibol, em questão de impactos, não tem como citar o Matsuto e outros Nayas, outros que preocupam com a qualidade de vida, Roberto Simão, ligado à qualidade de vida e força, e princípio de força. Pois bem, nos traz umas maneiras básicas ligadas à prática, entre as brincadeiras, havendo um treinamento, é o campo pré-preparatório, um acento, e preparatório. O preparatório não tem acento, preparatório. Agora, pré-preparatório, já é um feedback, compartilhe aí conosco. Então, entre essas brincadeiras, atividades que ocorreram na nossa infância, vai refletir também em universidades, no nosso gesto motor, estruturas, bases que relacionam a ética esportiva. Aí é essa questão que eu estava conversando com o professor, né? Nem cheguei a discutir, né? Alargando entre questões que apontam que vai assomar ou vai haver somatórias relacionadas ao quê? Que vai aduzir, e nós vamos anotar sempre questões importantes. Passamos na rua, ou vamos na escola, ou conversamos. Como eu falei que eu cheguei aí em questões de instinto de pesquisa, pedi, ou seja, o meu relatório ali, os campos cronológicos, né? Nesse logos de ensino ligado à minha época, à minha idade, parece que é algo simples um papel, mas ali tem uma data, ele tem notas que são específicas relacionadas à escola de séries iniciais e o ensino básico. Vai refletir, a maioria das vezes, entre adversários, em partidas, observações, presenças, ok? Na prática. Então, um conceito entre a história e a ética do futebol coloca, ou seja, como o próprio D'Amato colocou, malandros e malandras, né? Malandros, ou seja, que eu já coloquei aqui como assunto, embora quando falamos sobre carnaval, carnavais, malandros e heróis, para uma sociologia do dilema brasileiro, aqui, ó, ok? Se nós lermos aqui, a maioria das vezes, sempre há uma abordagem que vai consolidar, ok? É porque a cultura popular relaciona ao futebol. O futebol, a maioria das vezes, também tem que ter o quê? Tem os seus enfeites, os seus adornos relacionados a essas questões. Então, aprendemos com as dificuldades, enfrentamos pelas essas mulheres também ligadas à história, ou seja, a Copa América, o espaço, o universo masculino, o universo feminino, ligado a Pierre Bourdieu, coloquei outro autor aí, Pierre Reuil, também falaram sobre tecnologia e os meios empresariais, e coloca alguns tópicos importantes, cronogramas, que relacionam até um pouco parecido intimamente com a teoria de Maslow. Mas o que eu quero dizer, entre conhecer e reconhecer a nossa própria história, vai trazer trajetos importantes, que vai aprofundar as diferenças e as habilidades ligadas à linguagem e sociabilidade. Essa maneira de dizermos que gostamos do espetáculo ligado ao futebol,
aos campos holísticos ligados a outros esportes, como o esporte individual, o esporte coletivo. Qual é o melhor? O individual ou o coletivo? Os dois são bons. Precisamos